Participou da reunião, Alessandro Molon, vice-líder na legislatura passada, líder da oposição. Agora estamos naquele período de mudança, né, porque a nova legislatura não começou, mas os cargos ainda são da antiga legislatura. E nós já temos uma notícia importante, que a votação será hoje, uma resposta rápida da Câmara, a votação em torno desse decreto do presidente Lula de intervenção no governo do Distrito Federal, na parte de segurança pública. Eu queria que o senhor nos dissesse sobre essa votação, que parece que está unindo a casa, mas também sobre como o conjunto dos líderes reagiu a esses episódios de ontem. Bom, primeiro com muita consternação, com muita decepção, com muita tristeza, como demonstrado pela população brasileira de forma esmagadora. 90% da população brasileira condenou os ataques às sedes dos três poderes, um ataque à democracia. Não se trata de um ataque a um governo, não se trata de questão de governo e oposição, mas de uma afronta, de uma verdadeira profanação do templo da democracia, que é o Congresso Nacional e que é também a sede dos outros poderes. A nossa República tem três poderes e os três foram agredidos, violentados no dia de ontem. Por isso, os líderes da Câmara, o presidente da Casa, decidiram fazer essa votação hoje, sugeriram ao presidente da Câmara, que acolheu essa sugestão, de que ainda hoje fosse feita a votação do decreto presidencial do presidente Lula de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Tudo indica que vai ser uma votação unânime, simbólica, que vai unir a casa contra esses atos que são totalmente inaceitáveis numa democracia e num Estado de Direito. A gente sabe que a Câmara dos Deputados é a casa legislativa que melhor reflete a diversidade da sociedade. E há na casa deputados que, em boa medida, deram palavras de apoio a algumas dessas manifestações, se solidarizaram com esses manifestantes. Me parece, pelo que o senhor diz agora, que, diante dos atos ocorridos nesse domingo, esses apoios não foram verbalizados, pelo menos nessa reunião aqui. Da parte que eu participei da reunião, uma vez que eu acabei de chegar do Rio de Janeiro e vim direto para a reunião, eu não vi nenhuma defesa desses atos nesta reunião e tudo indica que a votação vai ser unânime, simbólica e unânime no plenário da Câmara dos Deputados. É importante que o seja, para mostrar que os parlamentares que chegam à Câmara pela eleição não desrespeitam ou não colocam em dúvida a validade da eleição e, portanto, daquilo que representa o próprio Congresso Nacional. Espero que não haja nenhum voto. Seria muito triste e muito grave que alguém votasse contra o decreto presidencial de intervenção na segurança pública. O senhor, além de deputado, advogado, jurista, tem uma importante atuação no campo do direito. Eu gostaria que o senhor analisasse a decisão tomada também pelo outro poder, o Poder Judiciário, que, por meio do ministro Alexandre de Moraes, afastou por 90 dias, uma decisão inclusive mais gravosa, o governador, tornando ainda mais amplo, digamos assim, a medida cautelar no que diz respeito a esses episódios deste domingo. Como é que o senhor viu esta decisão e as demais tomadas no conjunto dos poderes? Acho que foram todas, inclusive essa, decisões muito firmes, que mostram que os poderes não vão tolerar qualquer dúvida sobre reações a esse tipo de iniciativa. E como há uma dúvida sobre a eficiência, a eficácia das ações adotadas pelo governo do Distrito Federal, entendeu o ministro por bem afastar o governador para conduzir uma avaliação da conduta do governo do Estado nos dias que antecederam a esses atos abomináveis. Portanto, isso mostra que os poderes estão unidos, que o Poder Judiciário, que o Poder Legislativo e que o Poder Executivo Federal estão unidos na reação a esses atos e na garantia da integridade física das suas sedes, das sedes dos poderes e também dos seus membros. Foi nomeado quem será o relator desse decreto legislativo? Ainda não. Isso não foi tratado nessa reunião, pelo menos na parte em que eu estava. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Alessandro Molon. Bom, as movimentações em torno desse assunto começaram logo cedo. A gente trouxe para você aqui na TV Câmara, durante a nossa programação, um longo vídeo em que eu passeio, e daqui a pouco você vai ver, quem não teve a oportunidade de ver ainda vai ver esse vídeo em que a gente mostra os estragos causados, mas logo pela manhã já tivemos movimentação muito importante, inclusive com uma reunião entre os chefes
chefes dos poderes, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente em exercício do Senado Federal, veneziano Vital do Rego, que soltaram uma nota que eu vou ler para você agora. Os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília. Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Conclamamos a sociedade a manter a serenidade em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O Brasil precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação. Assinam, repito, o presidente Lula, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente em exercício do Senado, senador veneziano Vital do Rego. Essa nota foi divulgada mais cedo por todos os poderes, mostrando aí união em torno desse assunto. Mas eu trago mais uma nota que chama atenção porque ela foi editada pela Frente Parlamentar da Segurança Pública na Câmara, uma volumosa frente parlamentar que une muitos parlamentares ligados às polícias, ligados às forças militares, que também repudiaram, apesar de serem grupos que, em geral, normalmente se aliam aos grupos que são contrários ao atual governo, fizeram questão de soltar uma nota repudiando esses atos. Eu vou ler parte dela. Repúdio pela forma violenta como foram conduzidas as manifestações ocorridas neste domingo na capital federal, com depredação e invasão do patrimônio público e violência contra agentes de segurança pública. Mais à frente, a nota diz o seguinte: conclamamos manifestantes e autoridades a um diálogo ordeiro, construtivo, em vez de reativo, em um ambiente profícuo de debate democrático na busca do bem comum. Assina o capitão Augusto, deputado federal, presidente dessa frente parlamentar da segurança pública. A gente está aguardando a chegada de mais um líder aqui, o deputado Reginaldo Lopes, que está deixando no finalzinho desse ano a liderança do PT e que vai passar o bastão para o deputado Zeca Dirceu, que será líder a partir da próxima legislatura, e vamos repercutir com eles. Antes eu trago a informação para você, enquanto nós conversamos aqui, repercutimos esse assunto, você deve estar vendo imagens do efeito, dos resultados das invasões, da depredação, do vandalismo que aparecem aqui na nossa tela, e eu devo mencionar que o local mais afetado por essas depredações foi justamente a liderança do Partido dos Trabalhadores. Lá não sobrou um computador inteiro, uma foto inclusive histórica de quando o presidente Lula comandou o país a partir do ano de 2003, ela foi completamente furada, destruída. A foto da presidente Dilma também, de quando governou o país, desapareceu. Computadores, impressoras, patrimônio público, micro-ondas que os trabalhadores que lá trabalham usam para esquentar a sua comida. Muitos de nós, trabalhadores da Câmara dos Deputados, levamos a nossa refeição, também foi destruído, o que aconteceu em várias outras localidades. Uma cena realmente deprimente e que indica, inclusive, talvez, um conhecimento prévio, porque a liderança do PT não é de fácil acesso e os manifestantes passaram por vários outros órgãos importantes da Câmara antes de alcançar a liderança do PT e lá promover as cenas mais dantescas de fanatismo e de depredação. Mas, deputado Reginaldo Lopes, deputado Alessandro Molon nos contava que a reunião concluiu com quase em uníssono no repúdio a esses atos e numa resposta imediata que significará a votação ainda hoje desse decreto legislativo, de uma maneira inclusive muito mais rápida do que a gente viu em outros casos de decreto